iniciando mais um programa ASP-UF em Ação, graças a uma parceria da ASP-UF com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. O tema do nosso programa de hoje é Antropologia dos Esportes. E para tratar do tema, temos a honra de estar com a presença da professora Simone Laúde Guedes e do professor Luiz Fernando Rorro Matos. Aos professores, o nosso agradecimento. A professora Simone tem a graduação em Ciências Sociais pela UF, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua no curso de pós-graduação de Antropologia. E o professor Luiz Fernando Rorro tem um mestrado em Ciências Sociais e doutorado também em Ciências Sociais pela UERJ e tem um pós-doutorado na UF e também atua no Departamento de Antropologia. Agradecemos a participação da professora, do professor e fazemos inicialmente a questão Antropologia dos Esportes. A gente lê muito mais comum ouve-se falar de antropologia como algo genérico. E aqui se trata de antropologia dos esportes. Qual é a compreensão, qual é a dimensão? Primeiro eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, é um prazer. Nunca tinha entrado aqui na ASP, né? E é muito bom estar aqui. Professor, na verdade, é antropologia, tucur, né? Porque, assim, tudo é antropologia que nós fazemos, a metodologia, as teorias básicas e tal. Na verdade, é uma linha de pesquisa dentro do nosso programa de pós-graduação e de outros, hoje uma linha de pesquisa bastante difundida, né? Em pós-graduações e graduações do Brasil inteiro e no exterior também, né? É uma linha de pesquisa que trata das práticas esportivas e assume dimensões diferentes conforme o local, conforme o investimento. Por exemplo, em Santa Catarina, por exemplo, tem um trabalho muito forte com a questão das lesões, da dor, etc., né? E é uma linha de pesquisa também que ela se alimenta muito da multidisciplinaridade, né? Nós temos um diálogo forte com pessoas de educação física, de medicina, né? da comunicação, entendeu? Então a coisa vai bem por aí, né? Esse curso já está definido há muito tempo na universidade? O curso de antropologia, ele primeiro se organizou a partir do curso de Ciências Sociais, na graduação. Recentemente, com o Reúne, nós criamos o curso de graduação em Antropologia, o programa de pós-graduação, no qual a linha de pesquisa de Antropologia dos Esportes está inserido. Ele já tem uma certa tradição, tanto no mestrado quanto no doutorado, aqui na UF. E é importante colocar que a linha de pesquisa de Antropologia dos Esportes na UF, ela é uma inovação que nós construímos a nível nacional. Hoje isso se desenvolve em outras universidades, mas é aqui na UF, principalmente com a professora Simone Laúde, que eu tenho o prazer de estar aqui nessa mesa, nessa entrevista junto. Queria agradecer esse convite, a possibilidade de estar uma vez mais conversando com ela, de construir essa linha de pesquisa. Quando lemos Antropologia dos Esportes, o esporte é tido vulgarmente ou como lazer, como diversão, como integração ou como atividade profissional. O curso abrange diferentes modalidades ou essas dimensões todas. A antropologia dos esportes no Brasil, como era de se imaginar, ela começa focando muito o estudo do futebol. No futebol, ela traz algumas temáticas, pensando a questão da construção do futebol como um elemento da identidade nacional,
depois a questão das torcidas, todo o debate que você tem, principalmente em torno de uma certa criminalização da atividade do torcer. Mas nos últimos 15 anos, mais ou menos, 10, 15 anos, nós temos uma ampliação bastante significativa desse campo, seja trazendo para outras práticas esportivas que não futebol, seja incorporando mais fortemente o que nós poderíamos chamar de um lazer esportivo. Então, hoje o campo é bastante consolidado, trazendo não apenas o chamado esporte de alto rendimento, mas as práticas esportivas e de lazer, a questão do esporte de idosos, a questão do esporte de pessoas com deficiência, discussões de gênero. É um campo bastante diverso e bastante complexo na sua constituição. E aí, tendo iniciado com futebol, porque na realidade o futebol é uma paixão nacional, Sim. Houve uma entrada em outras áreas de esporte. Você fala em esporte para diferentes idades. E há algum foco específico que vocês contemplem? Olha só, eu queria dizer o seguinte, o professor Luiz Rojo, ele está fazendo um projeto que é maravilhoso e é único, né? No Brasil inteiro, e está projetando internacionalmente essa área nossa, né? Que é o estudo do esporte adaptado. Realmente, assim, é um trabalho excepcional, é um campo novo dentro da antropologia dos esportes. Agora, só chamando a atenção que não é um curso de antropologia dos esportes, é uma linha de pesquisa dentro do curso de antropologia social. É sempre uma linha de pesquisa dentro de um curso de ciências sociais ou dentro de um curso de pós-graduação, né, de antropologia, como é o nosso caso. Certo. Como é o caso da maioria, né? E vocês teriam alguma observação? Por exemplo, o futebol se diz que é praticado por todo mundo. Inicialmente praticado pelos homens. Passou a ser praticado depois por ambos os sexos. E praticado ou como lazer ou como profissão. Há alguma característica especial a ressaltar nisso? No caso brasileiro, a gente se interessou primeiro, né? A antropologia se interessou primeiro por ele, exatamente pelo fato de que no Brasil o futebol é um locus, vamos dizer assim, onde a gente projeta a nossa identidade tanto nos seus aspectos positivos quanto negativos, né? Então, havia uma identificação muito forte entre a ideia de seleção nacional e povo brasileiro. Isso se justificava, porque a maioria dos jogadores eram realmente provenientes das camadas mais pobres da população, então havia uma identificação com a maioria do povo brasileiro, do povão, e a partir daí, né, toda uma elaboração, né, sobre o nosso mito das três raças, enfim, uma série de coisas eram elaboradas ali, são ainda elaboradas ali. Só lembrando, uma coisa clássica, por exemplo, né, que é a categoria criada pelo Nelson Rodrigues, de complexo de vira-latas, né? De que no Brasil a gente seria muito melhor do que a gente se acha, né? Então, assim, isso é toda uma elaboração que é feita depois da famosa derrota de 50, que é um marco na história do futebol brasileiro e na história da construção da identidade nacional. É um momento muito forte de investimento nessa identidade, né? Num Brasil grande que se reflete num Maracanã enorme, né? Que é o símbolo disso aí, e aquela derrota ela vai realmente constituir essa identidade nessa dimensão, digamos assim, vira-lata, né? A gente não consegue. E isso teria a ver com toda a maneira como nós pensávamos e pensamos ainda muito a constituição étnica do povo brasileiro. Tanto que é conhecido, todo mundo sabe disso, que na derrota de 50, os negros, né, os negros do time foram acusados da derrota. E na questão do esporte,
uma das preocupações que a gente tem é visualizar um pouco políticas públicas relativas ao esporte, não só ao futebol, no caso, mas aos diferentes esportes. Há uma análise, há um estudo nessa perspectiva? Sim, a gente tem constituído cada vez mais uma atenção para a questão das políticas públicas. As políticas públicas no esporte, elas são muito marcadas por uma compreensão do senso comum de que política pública do esporte é construir escolinha, fundamentalmente escolinha de futebol, mas também escolinhas de outras modalidades para tirar setores das chamadas juventudes de risco das ruas. Isso mostra uma percepção muito limitada do papel do esporte na sociedade, justamente porque pensa a política pública como uma tipo de tábua de salvação para problemas sociais e foca muito menos em algo que está garantido, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou mesmo na Constituição, que é o direito ao lazer, que é direito à prática esportiva. Então a gente tem discutido como que essas políticas elas ajudam a reforçar determinados tipos de criminalização na sociedade, e aí com isso a gente justamente faz essa conexão de que é uma discussão de antropologia. A nossa linha de pesquisa de antropologia do esporte ela está fortemente marcada e ancorada por uma compreensão do que seja antropologia, no qual o esporte é uma área no qual a gente aplica a teoria, o conhecimento, os métodos antropológicos. Então, pensar essas políticas públicas dentro de uma questão mais ampla de como é que isso se dá no Brasil também fortemente atravessado por uma discussão mais geral das várias ONGs assumindo e terceirizando papéis que seriam do Estado. Então, no Rio de Janeiro há um trabalho que mostra isso muito fortemente, por exemplo, que no Rio de Janeiro a proliferação dessas ONGs, tanto na área da cultura quanto na área do esporte, elas estão muito conectadas com o desmonte do projeto educacional do governo Leonel Brizola, no qual buscava-se colocar no Estado essa questão pública da prática esportiva nas escolas, da prática cultural nas escolas, e o desmonte desse projeto educacional, simbolizado pelos CIEPs, está muito associado com essa proliferação de uma terceirização dessas áreas através dessas escolinhas. Então, através disso, a gente faz essa conexão entre a questão do esporte nas políticas públicas e a questão do Estado, a questão de um descompromisso do Estado com a esfera pública. Então, fazendo essa forte conexão. Perfeito. É porque o esporte não está vinculado aos clubes. Ele é uma questão social que perpassa e é maior do que a questão dos diferentes clubes. Porque quando se fala, por exemplo, em futebol, se liga muito aos clubes e nos clubes aos times, formatados para a competição. E a gente esquece também que a maioria dos clubes tem vários esportes. O futebol é um problema nesse sentido, né? Porque ele domina muito. Sim. Então, assim, você pensa em Fluminense, pensa no time de futebol, ponto. Só que o Fluminense tem dezenas de outras atividades, atletismo, não sei o que mais, né? E tudo isso é, de certa maneira, desvalorizado e desconhecido do grande público. Senhoras e senhores, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos a um rápido intervalo e dentro de instantes voltamos a abordar o tema antropologia dos esportes. Esperança
dar sequência ao nosso programa sobre o tema Antropologia dos Esportes, tendo aqui a participação da professora Simone Laúde Guedes e do professor Luiz Fernando. No primeiro bloco foram abordadas algumas questões assim bem gerais, e ao final do primeiro bloco nós estávamos vendo a questão das políticas públicas. O professor Luiz Fernando nos alertava sobre a questão da política pública para o esporte e para a propiciação do esporte. Aí entra a questão dos espaços. Os espaços apropriados para cada tipo de esporte, segundo a sua modalidade. Na pesquisa, houve alguma caracterização, algum aspecto que chame mais atenção sobre isso? Bom, para responder isso, acho que seria importante reforçar o que a Simone falou da questão de setores específicos, de públicos específicos. Política pública, ela tem que se adequar ao tipo de público, efetivamente, que vai fazer uso daquele tipo de prática, das diferentes possibilidades de práticas esportivas. Há um trabalho de uma colega nossa de Maringá, que ela fez um estudo sobre a implementação de equipamentos para práticas esportivas nas praças da cidade de Maringá e de orientação, porque não bastava apenas colocar os instrumentos, mas professores que pudessem orientar as pessoas a utilizar aquele espaço público da forma mais adequada. Então, é uma dimensão que traz não apenas a questão do espaço, mas dos implementos necessários, de uma utilização daqueles aparelhos e de uma orientação. Então, cada situação, cada local, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, ele pode ser facilmente transformado e utilizado para diferentes tipos de práticas esportivas. Obviamente que algumas práticas elas demandam um tipo de investimento maior, inclusive financeiro, na questão dos esportes adaptados, por exemplo, transformar aquele espaço num espaço acessível para as pessoas com deficiência. Mas, para colocar comparativamente outras práticas, nós tivemos em Recife e no estado de Pernambuco como um todo, a utilização de tábuas de madeira para tornar mais acessível a prática do banho de mar para pessoas com cadeiras de roda. Então, às vezes, utilizações de implementos baratos, fáceis, quando tem uma pesquisa, quando tem uma orientação mais adequada, facilita a prática esportiva, a prática de lazer esportivo por parte de diversos setores da população. Muitas vezes, quando existe a preocupação, buscam-se os meios e muitas vezes se encontram meios mais práticos e mais econômicos para conseguir realizar. Exatamente. Tem exemplos muito interessantes sobre isso que o Luiz está falando, né? Em escolas públicas, porque as escolas públicas, nós sabemos, né, elas não têm um financiamento que possa suprir uma série de equipamentos necessários, por exemplo, para o atletismo, né? Você precisa de algumas coisas. A nossa linha de pesquisa é a antropologia do corpo e do esporte, né? Quer dizer, ela tem também um escopo mais amplo nesse sentido. Mas existem exemplos muito bons de escolas que, a partir de um professor ou dois, né, que tem aquele desejo de resolver aquilo, faz uma pista de atletismo passando alguma coisa, né, faz os obstáculos de madeira, enfim. E há casos, inclusive, de adolescentes que conseguem, dessas escolas, conseguem sobressair, ganhar medalhas, etc., né, a partir desse trabalho. Mas não existe no Brasil, né, ao nível das escolas públicas, um trabalho sistemático, consistente, de investimento nessa dimensão. O máximo que você tem é uma quadra, né, que, dependendo dos professores que você tem, ela pode ser utilizada como futebol de salão, que é o mais comum, e agora também é interessante que o handball, né, Luiz, se transformou
num esporte muito praticado na maioria das escolas, até porque ele exige o mesmo equipamento, né, que o futebol de salão, né? Você só muda as regras. Na visão de escola, não seria um pouco a própria percepção da finalidade da escola, no sentido que, tradicionalmente, a escola é feita, entre aspas, aí, para a mente e não para o ser humano como um todo? Teria algum resquício nesse sentido? Sim, em parte Ou sim. é uma questão realmente ainda a pesquisar? Não. Em parte, sim, assim, porque só basta você ver como a educação física ela é desprezada na escola. Ela é uma coisa, muitas vezes, se o professor não é um professor mais consciente, que se esforça para conseguir, né, fazer alguma coisa mais interessante, mostrar como aquilo é importante, fica por isso mesmo, né? O aluno leva o tal do atestado, hoje eu não vou fazer porque não sei o que lá, não sei o que lá. Então não tem uma internalização da compreensão de que o seu corpo é o seu instrumento fundamental e que você precisa trabalhar sobre esse corpo. Isso é uma coisa que você tinha que fazer desde criança, né? A própria educação física não é suficientemente inserida no plano da escola. Sim. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque ela se dá na escola, mas ela também tem reflexos na universidade. Uhum. Eu lembro quando eu fiz a minha graduação, a primeira graduação, havia a aula de educação física como obrigação dentro da formação básica de qualquer dos cursos. E isso era colocado exatamente desta forma. Era uma obrigação de fazer a educação prática esportiva 1 e 2, que era visto na maior parte dos cursos como uma penalidade. Agora, ao mesmo tempo, a escola de educação física, naquela época, não se abria para propiciar possibilidade de diferentes práticas esportivas por aquele conjunto de estudantes que gostariam de ter uma prática. Então, havia ao mesmo tempo uma imposição da prática que criava uma reação natural, mas ao mesmo tempo um fechamento das suas instalações para que a comunidade universitária pudesse utilizar aqueles espaços ou utilizar até outros espaços, corridas de rua, os campos da universidade têm espaços múltiplos para serem usados, e que não eram utilizados justamente por uma dificuldade de compreensão da questão da prática esportiva como um direito e não como uma imposição, como uma obrigação, como naquele tempo era visto. E a escola precisa contar com a integração na comunidade para realmente poder oferecer uma prática esportiva diversificada e utilizar o próprio espaço da comunidade. Quer dizer, uma escola articuladora, não ensino fundamental e tal. Sim. Se não for, ela não vai conseguir. Esse é um problema, assim, eu trabalhei muitos anos na escola fundamental e hoje chamado de ensino médio, era segundo grau na época, né? Essa é uma questão, assim, muito complicada, porque, primeiro, né, numa escola pública, você tem um certo afastamento, né, entre a escola e as famílias. Tem uma dificuldade também da escola pensar aquele espaço como um espaço possível para a comunidade, ou seja, trazer essas pessoas, olha, aqui a gente tem uma quadra, vamos vir para cá no sábado, etc., fazer uma atividade, não sei o que lá e tal. Isso, nunca vi isso. Eu nunca vi isso e não sei se está acontecendo agora, né? Eu vi isso em outros países, né? Eu vi isso na Argentina, por exemplo. A escola fica aberta, né? No fim de semana, com instrutores, não é... Enfim, agora o Estado tem que pagar, né? Porque a pessoa também já trabalhou a semana inteira ganhando pouco, ela não vai ficar no sábado e domingo lá trabalhando de graça. Então, no caso da Argentina, por exemplo, eles pagam instrutores e pessoas para ajudar a tomar conta, etc., porque é um patrimônio público que tem que ser preservado, não é assim. Então, eu frequentei lá muitos sábados, muitos domingos, tinha várias atividades, e a maioria das atividades eram atividades solicitadas ou pelas famílias ou pelos jovens. E atividade de vários tipos, tinha xadrez, tinha palavra cruzada, tinha teatro, não sei o quê, tinha hip hop,
tinha atletismo, tinha futebol, tinha um monte de coisas, né? Que é uma coisa maravilhosa, você imaginar que aquele espaço está sendo, né, muito bem utilizado, não fica ocioso no fim de semana. Eu quero entrar um pouco na questão do núcleo de estudos e pesquisa sobre o esporte e a sociedade, que é também do curso de antropologia, não? Sim. Fale um pouco sobre isso. O núcleo ele é também do curso de antropologia, mas ele foi criado por professores da história, pela professora Simone, da antropologia, por estudantes de pós-graduação de diferentes cursos, com professores da Faculdade de Educação, Educação Física, com professores não apenas da UF, mas de outras instituições, que organiza a cada 2 anos um seminário internacional e que tem já uma vivência de 13 anos consecutivos de atuação, de organização de eventos, de organização de uma revista voltada especificamente para a questão dos estudos do esporte, nessa compreensão, como a Simone falou no início, de que o estudo do esporte não pode ser feito também apenas pela antropologia, mas a partir de um leque de percepções da comunicação, da história, da economia, de diversas áreas, para poder dar conta de um fenômeno tão complexo. Nós estamos chegando quase ao final do programa, mas eu deixaria 1 minuto para cada um de poder dar um fecho final numa questão que de repente nós não colocamos até aqui. Enquanto a gente ainda tiver muita coisa para falar sobre futebol, fica complicado, porque o futebol no Brasil, eu costumo dizer, ele não é bem um esporte, ele é muito mais do que isso, ele extravasa. Então, uma coisa é o futebol, outra coisa são os esportes, né? Então, muitas vezes, inclusive, esses projetos sociais esportivos, eles ficam usando só o futebol, né, como atrativo para socializar, etc. E a criança não está ali para socializar. Ela vai ali porque ela quer ser o Ronaldinho, ela quer ser o Paquetá, ela quer ser o cara que está... Então, assim, é preciso que a gente compreenda bem essa diferença e consiga estudar, né, todas essas dimensões, né, para que realmente tenha um efeito de extensão, né, a questão que a gente faz, nosso projeto de pesquisa. Perfeito. E eu queria aproveitar esse minuto de encerramento para reforçar a questão da dinâmica da nossa área, convidar as pessoas a se interessarem mais, acompanharem mais essas discussões. Nós estamos aqui na UF, um dos mais dinâmicos centros de pesquisa na área de antropologia dos esportes. Nós estamos agora internacionalizando essa atuação com a criação da Comissão de Antropologia dos Esportes da Associação Internacional e, por isso, convidar todas as pessoas que tenham interesse a buscar mais informações, a ler mais e a estar participando desse processo nosso de referência da UF nesse campo. Professora Simone, professor Luiz Fernando, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos sobre a antropologia dos esportes, embora a gente saiba que nesse tempo limitado demos algumas questões e teríamos muitas outras questões. O público pode acompanhar este programa e outros pelo site da ASP, pelo UFTube, pelo YouTube. Acesse um site, está na telinha e acompanhe-nos. Muito obrigado.